Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um Universo Acadêmico aqui pela UFN-TV, canal 15 da NET Santa Maria. As letrinhas já estão aparecendo aqui embaixo. O Márcio Santos, nosso diretor de imagem, está colocando elas. youtube.com/UFN-TV, você acessa também e acompanha a nossa programação, claro, lá no YouTube. Hoje o Universo Acadêmico destaca 2 assuntos, você não pode perder a terceira reportagem da série Cidades Educadoras, ela vai rodar daqui a pouquinho. Logo depois dela a gente vai falar do lançamento de um livro muito legal por 2 professores aqui da Universidade Franciscana e que fala e traz, na verdade, um novo olhar sobre os jogos, sejam eles analógicos ou eletrônicos. E aí você que é pai, como eu que sou pai, né, deve se perguntar, será que o meu filho aprende alguma coisa quando joga lá, quando utiliza as telas? Você vai se surpreender com o que eles têm a dizer sobre esse livro que eles estão lançando. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Começamos então o Universo Acadêmico aqui pela UFN-TV, falando da série Cidades Educadoras. Há 2 semanas nós estamos exibindo uma série de reportagens com o tema Cidades Educadoras. A ideia aqui é mostrar locais que apostam na educação para o desenvolvimento. A terceira reportagem desta série nós vamos mostrar agora e ela fala sobre a importância dos movimentos sociais e do associativismo, aquelas iniciativas que ajudam na preservação e construção dos territórios educativos. É hora da gente conhecer mais sobre um projeto aqui de Santa Maria que reúne diferentes atores sociais. O objetivo? Compartilhar conhecimento sobre arte arquitetônica para despertar a consciência e também a importância da preservação da história. Na tela agora. Como que a gente mobiliza, né, a sociedade, o poder público, as empresas, né, os movimentos e coletivos sociais, os diversos interessados, por exemplo, em fazer daquele espaço um espaço de usufruto comum da cidade, um espaço melhor, mais bem cuidado. Preservado também. É o que busca o projeto Visita Guiada. Passeios pela Avenida Rio Branco de Santa Maria revelam a identidade do patrimônio histórico arquitetônico. São 135 prédios, um dos maiores acervos de arquitetura Art Deco do mundo. Um estilo artístico que surgiu na Europa na década de 20. Na arquitetura se caracteriza pela presença marcante de linhas circulares ou retas estilizadas, formas geométricas, femininas e animais. Em função da pandemia, as caminhadas guiadas estão suspensas. Nós temos um grupo de trabalho que estaria vinculado com esse tema das cidades educadoras, né, que é o Mapeando Memórias, que está junto com a disciplina de Ateliê 3, que tem o propósito de analisar e intervir em edificações de interesse histórico. O propósito desse grupo de trabalho é chamar a atenção, né, ou conscientizar que as cidades também podem contar histórias, as cidades também podem educar através da arquitetura. A proposta integra o coletivo Memória Ativa, que reúne arquitetos, historiadores, líderes comunitários, jornalistas e professores da UFN. O coletivo surgiu após o patrimônio histórico de Santa Maria ser ameaçado em 2018 por alterações no plano diretor. De lá para cá, o coletivo Memória Ativa vem desenvolvendo ações de conscientização. O projeto busca agora parceiros que queiram se somar à iniciativa de preservação do patrimônio histórico local. Um propósito muito alinhado com os conceitos de territórios educativos, onde as diferentes políticas, espaços e atores sociais assumem o papel de agentes pedagógicos. Um território educativo ele não se faz com um agente só. Ele só se faz com muita conversa, com muita mobilização, entendendo que os sujeitos que estão ali são os mesmos que passam, né, que passam pela escola, que passam pelo posto de saúde, que passam pela assistência social e pela praça. Uma ideia-movimento que precisa ser construída a partir de princípios associativistas, como uma grande conversa entre diferentes setores. Mas deve pensar o poder público articulado com diversos outros atores, né, que pode ser da iniciativa privada, que pode ser
da sociedade civil organizada, que pode ser os próprios sujeitos, né, que usufruem, que fazem esse espaço, que fazem a cidade, ou que são negados, né, a essa cidade, né. Eu acredito muito de que a cidade, ela é também um sujeito coletivo que precisa ser pensado como mais do que um cenário só das nossas existências. Ela é também um agente de transformação das nossas vidas, né. E, por consequência, da cidade também. A cidade educadora parte de um grande diálogo, de uma grande participação, onde a gente possa, de fato, né, se apropriar daquilo que é nosso, que é a cidade, né? Quer saber mais sobre territórios educativos e cidades educadoras? Na próxima semana, vamos falar sobre outras iniciativas que colaboram para isso. E a quarta reportagem da série, como o Rogério Kerber acabou de falar aqui no Universo Acadêmico, ocorre na semana que vem, vai ser exibida na semana que vem, na quinta-feira também. Não perca, tá muito legal essa série, traz um conceito bem bacana sobre cidades educadoras. Pessoal, agora é hora da gente mudar um pouquinho de assunto, mas não muito, porque a gente também vai falar de educação, vai falar de ensino, de arte, de literatura, mas principalmente, sabe do quê? De jogos, sejam eles digitais ou analógicos. 2 professores aqui da Universidade Franciscana estão lançando, na verdade já lançaram um livro chamado Upgrade, Jogos, Entretenimento e Cultura. Vamos mostrar ele aqui na tela, o livro? Olha só o livro aqui na tela, ó. Upgrade, Jogos, Entretenimento e Cultura, uma obra que reúne vários pensadores, professores universitários, mas tem como organizadores a professora Graziella Knoll e também o professor Fabrício Toneto Londero. E eles já estão aqui na tela para bater um papo com a gente, são nossos convidados hoje aqui do programa Universo Acadêmico, professora Graziella Knoll, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UFN, e é também professora no mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens. Professora, seja muito bem-vinda ao Universo Acadêmico. Obrigada pelo convite. Professor Fabrício Londero, do curso de Jogos Digitais aqui da Universidade Franciscana, mas, pessoal, ele também dá aula no curso de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, e é um dos organizadores dessa obra que a gente acabou de mostrar. Professor, seja bem-vindo também ao Universo Acadêmico. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Rogério. Legal. Olha só, o livro Upgrade, Jogos, Entretenimento e Cultura, tem ensino, tem literatura, tem saúde, tem arte, tem inclusão e tem jogos. Professor Fabrício, começa explicando isso para a gente. Como é possível aprender com jogos, sejam eles eletrônicos ou analógicos? Porque assim, ó, muita gente tem um certo preconceito com os jogos, né? Acho que o jogo ele só serve para entretenimento, para diversão, mas dá para aprender muita coisa com eles também, né? Com certeza, os jogos eles têm sido uma gama de estudo muito grande recentemente, faz algum tempo, mas recentemente tá muito crescente esse estudo da área de jogos e a aplicabilidade disso em outras áreas, em outros contextos, né? Esse nosso livro foi bastante interessante, que a gente conseguiu trazer artigos de diversas áreas, muito focado na parte de ensino, na parte de educação, como tu comentou, também daí na parte de inteligência artificial, captura de movimentos, gamificação, e foi muito interessante também na parte de inclusão, terapia ocupacional e um vínculo muito forte também com a parte de artes e de literatura. Professora Graziella, são maneiras novas de inserir o jogo, né? Seja ele digital ou analógico, no aprendizado, na sociabilidade, também no ensino, também na arte. Explica um pouco melhor isso para a gente também, professora Graziella. Como é que vocês conseguiram passar nesses 12 capítulos que o livro tem, uma linguagem fácil, uma linguagem bem popular, eu diria assim, para explicar que o jogo ele não é só entretenimento, ele pode trazer principalmente ensino. Tanto que, por exemplo, há um capítulo que fala sobre saúde, há um outro capítulo que fala sobre literatura. Como é que foi essa dificuldade? Se é que foi difícil isso para vocês, né? O nosso foco como organizadores foi justamente buscar artigos, trabalhos que, produzidos no âmbito acadêmico, eles tivessem contribuições aí para diferentes aplicações de jogos, então não ficar restrito só ao desenvolvimento de jogos ou só ao uso educacional de jogos, mas abarcar diferentes áreas, né? E nós conseguimos então aí, divulgando a chamada entre outros grupos de pesquisa, outras instituições, a gente conseguiu então reunir esses artigos, né? E daí
conseguir dar um olhar mais múltiplo, né, mais plural sobre os jogos, porque realmente eles auxiliam basicamente no aprendizado, porém o aprendizado ligado a diversas áreas, né? O próprio fato de jogar um jogo já inclui um aprendizado. A gente aprende então um sistema de regras, a gente aprende a cooperar e colaborar com outros jogadores, a gente aprende a lidar com perder e ganhar, então também tem fatores aí psicoafetivos sendo desenvolvidos. A gente aprende também diversos conteúdos, pode aprender dependendo da maneira como for explorado, né, o conteúdo de um jogo, né? Então, os jogos, eles contribuem para diversas formas de desenvolvimento humano, então a gente não quis centrar o livro em um só aspecto de jogos, mas em vários, justamente para favorecer aí a interdisciplinaridade, né, e um olhar um pouco mais amplo sobre o universo dos jogos, justamente para desmistificar, então, toda essa questão de ver os jogos somente como um fator lúdico ou como um fator de entretenimento, ou inclusive ver um aspecto nocivo nos jogos muitas vezes, né, dependendo da maneira como ele é utilizado, né. Então, pelo contrário, os jogos, eles podem favorecer o aprendizado, aí então ligado a diversas áreas. Perfeito. Bom, a gente já mostrou a capa do Upgrade aqui, agora a gente vai mostrar o link, porque esse material, para quem não sabe, ele já está disponível de forma online em 3 plataformas diferentes, é de graça, as pessoas podem acessar, né, o link lá, pimentacultural.com/upgrade. A gente tem um QR Code que está aparecendo na tela para vocês, que as pessoas podem, aproximando a câmera do celular, acessar esse material aí de graça, né, que está sendo disponibilizado pela professora Graziella e pelo professor Fabrício. Bom, o Upgrade está aqui na tela, ó. Então as pessoas têm esse material aqui, né? Quem preferir acessar o site do Pimenta Cultural, pode ir lá nesses 3 links que estão aparecendo aqui, ó. Pimenta Cultural, academia.edu ou Google Books. Um desses 3 links também ajuda a baixar todo esse conteúdo. Professor Fabrício, são 226 páginas com diversos pensadores e vocês estão aí todos juntos refletindo acerca da utilização dos jogos nos mais variados contextos das atividades humanas. Para quem é desenvolvedor de jogos e gosta de jogos, é muito difícil passar essa mensagem, professor, do quanto o jogo pode ser, eu diria assim, educativo também. Explica um pouquinho para a gente como ele pode, e dá um exemplo para a gente de como ele pode ser educativo. É de longa data que os jogos vêm sido olhado com certo criticismo sobre a capacidade educativa dos jogos, né? Muito porque o mercado não investe muito nesse tipo de jogos, mas isso tem mudado recentemente. E, inclusive, eu mostrei alguns jogos desenvolvidos pelo curso de Jogos Digitais aqui da instituição para doutores em educação, que tinha uma visão distorcida sobre a utilização de jogos digitais em âmbito educativo, e após eles investiram muito tempo deles nessa gameplay, né, para jogar esses jogos, conhecerem esses jogos, eles mudaram muito a sua opinião sobre isso, e alguns, inclusive, estão começando a estudar mais a utilização de jogos em âmbito educativo. Então, surge a necessidade de conhecer, né, trabalhos para, então, poder mudar a sua opinião sobre isso. Sim. Inclusive, tem um artigo que fala sobre o desenvolvimento de jogos sobre educação, inclusão, artes, literatura e tudo mais, captura de movimentos, inteligência artificial, letramento, gamificação. Quem, por exemplo, quiser poder pegar, professor Fabrício, um pouquinho da ideia de como faz um jogo, também encontra no livro, né? Sim, o livro, no 2º capítulo, por exemplo, é um TCC de um aluno aqui da instituição do curso de Jogos Digitais, onde ele aborda uma metodologia de desenvolvimento de jogos, onde do zero, né, ele começa a descrever os passos, as etapas de produção de um jogo até o post-mortem, né, a pós-produção que a gente chama. Claro, não entrando em muitos detalhes em questões de programação, como ele utilizou a arte, mas mostra toda a forma desde a concepção da ideia até o pós-jogo. Sim. Professora Graziella, a gente tem também todo o movimento que foi feito para esse livro, todo ele foi realizado no ano de 2020, todo num contexto de pandemia, ou seja, não era permitido aquele encontro pessoal entre as pessoas, né? Tudo foi feito de uma maneira com distanciamento social. Como é que se deu essa relação de vocês com os pensadores, com as pessoas que ajudaram, né, para trazer conceitos nesse livro? Era através de rede social, através de e-mail? Como é que vocês fizeram isso, hein?
Foi um desafio, Rogério, porque justamente no ano passado nós não tivemos, por exemplo, os eventos presenciais, né, das áreas aí do conhecimento. Então, os eventos geralmente são esses momentos aí em que a gente encontra o pessoal de outras instituições, né, e daí pode trocar ideias e buscar artigos, captar textos, fazer colaborações com outras instituições. E no ano passado a gente, então, não teve essa oportunidade, né? Todos os encontros aí foram online. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma lista ali de instituições e de grupos de pesquisa e também de grupos que se organizam no Facebook, né? Grupos aí ligados à produção acadêmica, em que a gente poderia divulgar a chamada, porque o nosso interesse era que ela não ficasse uma produção endógena, né? Uma produção centrada muito nos trabalhos de conclusão ou nos trabalhos produzidos na universidade. A gente queria, então, ampliar um pouco e justamente fazer o diálogo com outras áreas de conhecimento e com outras instituições de ensino. Então, nós fizemos uma lista de locais virtuais, digamos assim, para divulgar a chamada para o livro. Nós fizemos um material de divulgação, né, apresentando, então, como que seria essa organização do volume. E, então, o nosso interesse foi, naquele momento, coletar um número de artigos suficiente, né, para organizar uma obra. Agora, então, passado esse momento, a gente continua numa pandemia, continua com os contatos virtuais, né? Porém, a gente já está pensando, então, num segundo volume, então, da obra, e vai ser feito o contato da mesma maneira, né? Buscando, então, contato através de grupos de pesquisa. Esses grupos se organizam muitas vezes por e-mail, por site ou por redes sociais, né? É comum ter nos grupos do Facebook, realmente, né, se encontram ali diversos grupos de pesquisa de outras instituições, e é então nesses lugares aí virtuais que a gente busca então estabelecer essas colaborações, porque com certeza foi um ano atípico, né, e assim está sendo esse também, né, mas agora já sabendo como agir aí de modo remoto para organizar uma obra. Sim, legal e bem interessante esse trabalho de vocês. Imagina todo online, imagina o trabalho que deve ter dado para realizar tudo isso de forma online, conversa e sala de vídeo, e-mail, rede social, contato e tudo mais. Agora, professor Fabrício, tem uma frase que o senhor escreveu e inclusive postou nas redes sociais que eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. O professor postou, se não estou enganado, na rede social Instagram, uma foto falando do livro, e o senhor em determinado momento escreve assim, ó: estudar jogos é abrir a mente para novas fronteiras que eu jamais imaginava atingir. Explica melhor essa frase para a gente, professor. Bom, eu fui uma pessoa que, junto com meu irmão, a gente cresceu jogando jogos, né? E depois, na época da faculdade, eu entrei na parte da sistemas de informação, na programação, e comecei devido aos meus conhecimentos em programação, dar uma olhadinha lá, como é que estava a ideia de jogos digitais, o que tinha de diferente de desenvolver jogos do que eu estava acostumado a desenvolver, né? E daí eu comecei a estudar e comecei a ver que não era só mercado, os jogos digitais é muito amplo. Então, quanto mais eu conheço pessoas que estudam jogos digitais, mais eu conheço trabalhos muito interessantes, trabalhos que nem podia imaginar que um jogo poderia ser aplicado aqui, sabe? Então, cada evento que eu participo, cada pessoa que eu converso, eu vou conhecendo mais e mais esse repertório onde jogos podem ser aplicados. Sim, e aí nesse contexto surge então o Upgrade, jogos, entretenimento e cultura. Muito legal isso. Bom, a professora Graziella tem a formação na área de publicidade e propaganda. Dá para encontrar alguma coisa também sobre publicidade e propaganda com esses jogos, com esse material que vocês trazem no livro, professora? Sim, dá sim, né? O artigo que eu escrevi aí, no caso, foi sobre jogos na aprendizagem, né? Jogos de entretenimento no contexto de aprendizagem, porém tem outros artigos aí que falam, então, sobre jogos num aspecto mais comercial, e daí pode ser feito o link com a área da publicidade. Pessoal, a gente está mostrando de novo, né, um QR Code na tela para você aproximar a câmera do celular e automaticamente baixar, né, o livro Upgrade para o seu aparelho eletrônico aí que você esteja utilizando. Ele é de graça, não paga nada, mas quem quiser acessar também, né, pode acessar lá a página do Pimenta Cultural e baixar por lá. O e-book, como a gente está vendo aí, ele já está, no caso, pronto, já está disponível para as pessoas de forma gratuita, né, de graça. Agora, a versão física, professor Fabrício, nos próximos dias
haverá o lançamento. As pessoas também podem adquirir ele no formato físico, livro, tradicionalmente, como a gente conhece. Isso para o comecinho de maio agora, professor Fabrício? A gente está aguardando a questão com a editora Pimenta Cultural, mas a princípio no própria loja virtual, ali no site, né, na Pimenta Cultural, no cantinho, tem lá a loja virtual. De lá a gente vai poder pesquisar pelo livro, para quem tiver interesse, sobre demanda, tá? Então, a pessoa entra, se cadastra, faz a demanda, aguarda a impressão, então envio para receber o livro em casa. Perfeito. Professora Graziella, que grande lição fica da produção desse livro do Upgrade Jogos, Entretenimento e Cultura? A grande lição para a professora. A grande lição é que realmente quando a gente não tem os meios habituais para realizar uma atividade, como por exemplo a organização ou o lançamento mesmo de um livro, né, a gente encontra outros meios, né, e o desenvolvimento dos jogos digitais justamente eles nos mostram isso, né, maneiras de executar uma atividade que simula uma outra ação, né? Então, os jogos digitais especificamente, eles têm muito uma vinculação com as ações de simulação, as atividades de simulação, né? Significa preparar, através de uma interface, preparar o jogador para alguma coisa que ele não faz realmente, ele não executa fisicamente. Então, ele pode estar digitalmente dirigindo um carro, um automóvel, né? Mas no âmbito físico ele não está fazendo aquilo, né? Então, justamente, nossa, dá para fazer uma ligação aí com a nossa atividade no momento, né? A gente continua executando de forma virtual todos os processos aí que a gente estava habituado a fazer, então, no modo presencial. Mas justamente o que fica de lição é que a gente não pode, né, como professores, nós não podemos parar a produção de conhecimento durante um ano, nós não podemos parar as situações de ensino durante um ano, né, ou mais. A gente tem que encontrar meios de continuar, né, e realmente no momento da necessidade a gente encontra, né, tendo os canais para se comunicar, né, a gente consegue então organizar uma obra, desenvolver um jogo, fazer uma divulgação de uma obra aí produzida por diversas mãos, diversos olhares sobre os jogos, né? Então a lição maior que fica é essa, né? Com organização a gente consegue então realizar aqueles processos que seriam realizados de outra forma se a gente não tivesse assim no modo remoto. Perfeito. Professora Graziella Knoll, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade Franciscana, mas que também dá aula no mestrado de ensino em Humanidades e Linguagens aqui da UFN. Muito obrigado pela participação aqui no programa Universo Acadêmico. E agradecer também ao outro organizador do livro, né, do Upgrade Jogos, Entretenimento e Cultura, o professor Fabrício Toneto Londero, que é do curso de Jogos Digitais, mas também está sempre pronto lá para dar as aulas online nesse período de pandemia, né, professor? Lá nos cursos de Ciência da Computação e também Sistemas de Informação. Muito obrigado pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade, um próximo encontro e sucesso aí com o livro. Obrigada pelo convite. O Universo Acadêmico de hoje está quase no fim, mas ainda tem um tempinho para lembrar você sobre duas campanhas organizadas por cursos da Universidade Franciscana. Uma delas quer estimular a solidariedade por meio da arrecadação de alimentos não perecíveis. Eles serão doados ao Lar das Vovozinhas. As doações podem ser entregues no Conjunto 1 da UFN, que fica na Rua dos Andradas, de segunda a sexta-feira, sempre das 9 da manhã às 6 da noite. Outra campanha também é dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Jogos Digitais da UFN e busca donativos de computadores, smartphones, tablets e outros aparelhos eletrônicos em desuso na casa de todos nós. O material será revisado, consertado ou até remontado. Depois, irá para a casa de alunos e alunas das escolas públicas de ensino fundamental de Santa Maria, para servir de apoio às atividades online e que exigem a internet. As doações também ocorrem no Conjunto 1 da UFN, na Rua dos Andradas, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da noite. Vamos juntos nessa e fortalecer a solidariedade. Além disso, mostrar que sempre é possível ajudar quem mais precisa de apoio nesta pandemia. E vamos juntos mesmo, hein? Vamos aproveitar e vamos doar, vamos participar dessa campanha. Pessoal, uma última informação agora. Na próxima edição do Universo Acadêmico, a gente vai falar sobre o processo seletivo de inverno 2021 da Universidade Franciscana. O Conselho Universitário aprovou as datas das inscrições, hein? Elas começam no dia
3 de maio, próxima segunda-feira, e a gente vai falar sobre isso no próximo Universo Acadêmico, tá bom? Ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação nas redes sociais que estão aparecendo na tela e também no youtube.com/UFNTV. Um grande abraço a todos, bom fim de semana também, tchau!